Oi, gente, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser o tanto quanto delicada. Vocês pensam sobre a hora do falecimento de vocês, a hora da morte? Eu sei que parece um assunto meio pesado falar aqui na ponta do lápis sobre esse assunto, mas é porque a gente quer facilitar as coisas para vocês. Sempre na ponta do lápis traz um assunto que é para facilitar a vida econômica, a vida financeira e o dia a dia de vocês. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje a gente vai falar sobre planejamento sucessório. Tem muita gente que não se organiza e depois do falecimento já não tem mais o que fazer e fica a burocracia para os familiares, para os amigos resolverem. Quem vai falar sobre esse assunto hoje com a gente é a Cristine Betke, que é planejadora fiduciária. Cristine, muito obrigada pelo seu tempo de ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar podendo estar contribuindo um pouquinho com vocês. Cristine, você já tem mais de 30 anos aí na área falando sobre esse assunto. Você acha que as pessoas ainda têm um certo tabu, um certo medo de dizer, não vou falar sobre isso, não vamos pensar sobre isso, está muito cedo? Ou as pessoas começaram aos poucos mudar sua atitude e começar a se planejar sobre esse momento? É bastante tabu, sim. Quando você fala um assunto morte, a pessoa começa a isolar na mesa, tudo mais, mas é melhor isolar, bater e fazer alguma coisa. Porque, de modo geral, ninguém quer deixar bagunça, né? Burocracia, trabalho para quem fica. E devagarzinho, sim, as pessoas estão se educando, estão se preparando para isso, principalmente mães, as mulheres, né? Mas assim, todo mundo que tem alguém que depende de você financeiramente se preocupa com o futuro delas, né? E isso é uma questão que a pandemia exacerbou muito, porque a conscientização que a gente pode morrer a qualquer momento, a gente viu na pandemia, fez com que as pessoas se conscientizassem e realmente começassem a ir atrás. Tá? A demanda cresceu absurdamente para querer entender. Então, essa coisa do planejamento sucessório, que é você organizar tudo, que a hora que você for dessa para melhor, deixar as coisas mais ou menos organizadinhas, né? E principalmente todo o custo que existe na transferência de patrimônio. Porque, afinal de contas, tudo que tem no seu nome, alguém vai herdar. Que no Brasil segue uma lei que é dos herdeiros necessários. Então vão ser os filhos, o cônjuge e os filhos. Não tendo filhos, vai para os pais, tem os irmãos, mas enfim, a família. E quem herda paga o imposto, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então muitas vezes as pessoas falam, vou fazer doação em vida, que é mais barato. O imposto é o mesmo, tá? Então você vai ter a parte do imposto, tem a parte de custos judiciais e a parte dos advogados, dos honorários de advogados, que também não é pouco. Independente, você pode fazer isso tudo no cartório, tá? Mas existe um custo, o custo é grande. Porque não é questão de e se eu morrer, é a questão de eu vou morrer em algum momento. A questão é quando, né? E aquela, você pode ter um infarto fulminante, de repente aqui, você pode ficar doente, pode ter um acidente, de repente ficar de coma numa cama. E isso até nos leva um passo anterior até, que eu falo para as pessoas, coloca numa pastinha ou numa folha, põe na geladeira, que remédios você toma, quem é o teu médico, quem é teu contador, quem é teu advogado, porque é comum, filhos ou às vezes alguém na família, e muitas vezes os cônjuges, com os dois trabalham, é comum de repente você não saber alguns detalhes de que de repente o teu marido, com quem ele trabalha, né? E então, quanto mais você deixar organizado isso, para que as pessoas quem ficar, aconteceu alguma coisa, né? Então, já tive caso, a pessoa teve um acidente, está numa cama, está lá. Tem dinheiro no banco parado e ninguém consegue acessar para pagar o médico que está cuidando do tratamento dela. Então, alguém tem que poder acessar essas informações. Que documentos, informações você acha que seria ideal a gente manter guardado nessa pasta, nessa gaveta e informar para as pessoas próximas? Seria conta de banco, documentos de identificação? O que seria interessante ter aí? Sim, eu diria assim, sim, toda a parte como você falou, conta de banco, senha, quem tem investimentos, aonde tem, quem tem imóveis, o patrimônio todo que você tem, assim, se acontecer, para um dia e fala, se acontecer alguma coisa hoje, eu não voltar para casa hoje, o que acontece?
O que vai acontecer com a minha família? Quais os primeiros passos? Se acontecesse isso comigo, sabe? Acontece, sei lá, meu marido, minha mãe, meu pai, alguém vai. E eu tenho que cuidar de tudo. O que eu gostaria de saber? Então, as informações de tudo que você tem, acesso a essas contas. A gente falou, quem é teu advogado, se você já tem um, quem é o teu contador, a parte de imposto de renda. Então, deixar tudo mais ou menos assim, que facilite o acesso. Ou depois você fala, olha, em tal gaveta, se um dia acontecer alguma coisa, o dia que acontecer, tá lá naquela gaveta. Que às vezes a pessoa não quer que as pessoas tenham acesso hoje àquela informação, mas acontecendo, tá em algum lugar. Então, além dessas informações da gente deixar guardado, o que mais a gente pode se planejar para que esse momento seja menos complicado para quem fica? Nós estávamos conversando antes, você citou questão de seguro de vida, questão de plano funerário e outras coisas também que você pode citar aqui para a gente explicar. Sim. O seguro de vida é uma coisa que eu acho fantástica, porque a hora que você vier a falecer, o beneficiário recebe esse dinheiro rápido e isso vai ajudar a pagar as contas do dia a dia dessa pessoa, porque a hora que você falece, os bens vão para o inventário e fica tudo bloqueado, então você não tem acesso ao dinheiro. Então o seguro de vida vai fazer com que você receba um dinheiro, a vida segue o fluxo normal até liberar o que está no inventário, tá? A outra, você comentou do plano funerário. Gente, morrer custa caro. Até nessa hora a gente dá trabalho, né? Então, sim, é uma coisa interessante que muitas vezes vale a pena você de repente ter alguma coisa assim, porque naquele momento que a pessoa vai, não sei se já passou por isso, tem gente que fica tão fora do ar que você não sabe nem por onde começar. Então, sim, isso ajuda que, a gente falou, morrer custa caro e querendo ou não, aí já fica tudo uma coisa mais já organizada, né? E uma outra coisa que tem, que é um instrumento muito utilizado no Brasil, é a previdência. Você tem um plano de previdência privada. Por quê? No falecimento, o dinheiro que está na previdência, ele não é bloqueado, que nem os outros investimentos. Ele é disponibilizado para o beneficiário imediatamente. Então, é o dinheiro rápido que você tem. Então, é muito comum pessoas de mais idade, às vezes, nem terem muito investimento e colocarem tudo na previdência, porque é um dinheiro rápido. Tá? Então, isso é uma coisa que realmente vale bastante a pena ter. E isso para qualquer um, né? Então, assim, a previdência, a gente falou só de mais idade, mas de repente você é nova, você já começa a poupar pensando na aposentadoria, então vai ser um dinheiro que vai ter amanhã para lá, e em caso de falecimento, o beneficiário recebe. Falando um pouco sobre essa questão do beneficiário, então, você explicou um pouquinho no começo como funciona melhor essa questão porque é justamente isso, planejamento sucessório, para quem vai ficar todos os bens, se você tiver algum, eu já posso deixar em algum advogado, já tudo encaminhado de alguma forma, como é que dá para se pensar nisso daí? Ok, a gente tem, então, tem um instrumento que é um testamento, né, que pessoas falam aqui no Brasil. Então as pessoas falam, sei lá, eu tenho 3 filhos, eu não quero deixar nada para um filho, eu quero deixar tudo para o outro. A lei no Brasil, ela é soberana à sua vontade. Então, de todo o patrimônio, tudo que você tem, metade vai para o que a gente chama dos herdeiros necessários, tá? A outra metade, aí sim, você pode fazer o que você quer. Aí entra o testamento. Então, o testamento você vai em cartório, você rediz lá o que você quer que seja feito, tá? Então, eu quero deixar tudo para você, Dalila. Gostei de você, eu vou deixar tudo para você. Opa, tá? Então, assim, metade vai ficar vamos falar, para os meus filhos, o meu cônjuge, tudo, e a outra metade, sim, o que tiver no testamento vai ser seguido. Tá? Daí você pode disponibilizar para quem você quiser. Eu posso fazer isso em qualquer momento da minha vida, ir num cartório, escreva aqui, esse e isso e pronto. Exatamente. É um documento que fica no cartório, um documento que fica com a gente, como é que é essa parte? Sim, você vai no cartório, você guarda contigo e você pode daí também estar mudando a qualquer momento, tá? Então, de repente, mais tarde, mudei de ideia. Não quero mais deixar para a Galila, eu quero deixar para o cachorro. Beleza, entendeu? Então, você faz o que você quiser, mas
com metade só. A outra metade você não... A lei que eu falei, a lei é soberana. E se a pessoa não tiver filhos? Bom, aí é uma boa pergunta, tá? Como eu falei, existe assim, de repente eu não tenho cônjuge, não tenho marido, eu não tenho filhos, tá? Não tenho pais, eles também já foram. Aí vai para os meus irmãos. Então, assim, existe toda uma hierarquia que vai sendo seguida. Ah, não tem irmãos, então eles... É toda uma hierarquia que sobe e desce, tá? Que vai indo para os lados. Agora, não tem ninguém. Aí... Vê para quem que você quer deixar. Porque você normalmente já sabe antes o que você quer fazer, né? Mas existe toda uma hierarquia. Agora, não tem ninguém. Fica pro Estado. Interessante aí, uma informação que eu não sabia. Sim, porque assim, de repente assim, é que é raro, mas às vezes pode acontecer de você não ter nenhum parente, nada. Eles vão olhar lá, porque eles vão olhar a lei do país. A lei do país é essa a regra. Não tendo ninguém, o Estado ganha. E você comentou sobre a questão do seguro de vida. O quão importante é, por exemplo, muitas vezes pode acontecer da morte ser do nada, né? A gente sempre pensa aquela coisa, vou morrer, ainda tá longe, não vou fazer isso, ainda tá cedo. Como você vê a importância da gente pensar um pouco melhor sobre essa questão, principalmente se você tiver filhos, se você tiver uma esposa ou um esposo em que você seja o pilar financeiro da família, como é que é um pouco da importância desse ponto aí que às vezes as pessoas não se ligam, né? Porque a gente nunca quer pensar na morte, já pensa que é lá na frente, a gente não quer discutir sobre isso. A gente não tô pronta ainda, né? Mas, bom, a gente falou, a pandemia foi uma coisa que foi assim, conscientizou todo mundo, porque a pandemia não escolheu quem é rico, quem é pobre, quem é jovem, quem é velho, assim, pegou todo mundo. Então, acho que assim, qualquer pessoa que tenha alguém que dependa de você financeiramente, você tem que ter um seguro. Tem que ter. Seria bom ter, né? Porque se acontecer alguma coisa comigo hoje, daqui 5 minutos, foi um prazer te conhecer, você tem como dar um respaldo para essas pessoas, tá? Principalmente quem tem alguém, no sentido assim, que tenha uma criança... especial, com alguma necessidade especial, uma incapacidade. Então, e às vezes não precisa necessariamente ser filho, mas eu tenho uma tia, ou eu tenho alguém que eu ajudo a criar. Então, assim, tem situações que realmente, se você tem alguém que depende de você financeiramente, ou que você ajuda, e que você sabe que aquela pessoa, na tua ausência, vai fazer muita falta, é interessante ter um seguro de vida, porque investimentos numa previdência, eu tenho lá 100 mil na previdência, a pessoa vai receber 100 mil. Agora, o seguro, até eu juntar esses 100 mil demora. Agora, o seguro não, eu ponho lá, compro um seguro, pago lá 1.000, vou ter um seguro que de repente me dá 30 mil, então você alavanca esse patrimônio de uma maneira rápida, entre aspas, né? Mas assim, se acontece alguma coisa contigo, a pessoa vai receber um valor significativo. Isso ajuda e muitas vezes resolve a vida da pessoa ou facilita muito para que essas pessoas não passem por muita dificuldade. Porque os estudos mostram que uma vez que a pessoa falece, dependendo do patrimônio, é muito rápido, 2 anos, geralmente a pessoa já está... Então, muitos estudos mostram que o dinheiro que as pessoas têm não dá para muito tempo, tá? E mesmo pessoas que têm um padrão de vida maior, também esse dinheiro acaba rápido. Certo. Cristine, o assunto pode ter sido um pouco delicado, mas acho que você explicou bem, deu umas dicas interessantes. Seguro de vida, plano funerário, previdência. A gente às vezes não quer pensar sobre essas coisas, mas obrigada pelas dicas. Eu que agradeço a oportunidade. O assunto às vezes pode ser meio pesado, achar que não precisa pensar sobre isso, mas como a Cristine disse, as coisas podem acontecer de um momento inesperado, então é sempre bom estar organizado, né? Por isso que eu, na Ponta do Lápis, venho aqui toda semana dar uma dica, falar sobre algum assunto interessante que pode ajudar seu dia a dia, sua vida financeira, em algum momento que a gente é pego desprevenido. O Na Ponta do Lápis fica por aqui, o de hoje, é claro, mas sempre a gente se
se vê todas as semanas, e também vocês podem ir no YouTube da TV Câmara Campinas, rever os outros programas e até os outros programas da grade da TV. A gente se encontra na próxima edição. Tchau!